Imagine o crepitar de uma tocha solitária iluminando rochas irregulares, o sal marinho impregnando o ar noturno. Ali, na pequena ilha-prisão de Patmos, um ancião de quase 90 anos, o apóstolo João, tenta dormir sobre o leito duro quando uma claridade impossível invade a caverna. Ele cobre os olhos enrugados e uma voz, como de trombeta, faz o chão tremer. Escreve o que vês, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Naquele instante, 7 anjos empunhando trombetas flamejantes passam diante dele como centelhas de ouro líquido. João não compreende tudo, mas sente que cada som anunciado ecoará nos séculos, do Império Romano aos arranha-céus de vidro do século XXI. Pergunta intrigante. Se os toques dessas trombetas foram ouvidos há quase 2 milênios, por quê? Continuamos fascinados e às vezes apavorados por eles em pleno 2025? Resposta direta: porque cada trombeta não é apenas um juízo distante, e sim um espelho de problemas muito atuais, crises climáticas, pandemias, guerras culturais, que colocam nossa fé à prova e revelam onde realmente depositamos a esperança. Bíblia não nomeia esses 7 anjos, mas descreve seus efeitos como granizo em chamas, mares tingidos de sangue e estrelas amargas caindo sobre as águas. Curiosamente, 7 é o número da plenitude divina. Não por acaso, 7 foram também as pragas do Egito que antecederam a libertação de Israel, e 7 vezes Josué rodeou Jericó antes de as muralhas caírem. O Apocalipse costura essas referências mostrando que Deus fala em ciclos perfeitos. Ele adverte, espera a conversão e, se necessário, corrige de modo cada vez mais intenso. Esse padrão, oculto na tessitura bíblica, poucas vezes é explicado em detalhes a quem assiste a vídeos sobre o fim dos tempos. E preencher essa lacuna é um objetivo-chave deste roteiro. Mas antes de mergulharmos nas 7 trombetas, vale encarar um dado concreto. Segundo o mais novo relatório do Pew Research Center, o número absoluto de cristãos no mundo aumentou para 2,3 bilhões. Porém, o percentual encolheu de 30,6% para 28,8% entre 2010 e 2020. Sinal de que a fé cristã cresce mais lentamente que a população global. pewresearch.org. O que isso tem a ver com o Apocalipse? Tudo. Os primeiros destinatários do livro também pertenciam a uma minoria cercada por pressões culturais. Entender a mensagem que lhes deu coragem pode reacender em nós o mesmo vigor missionário. Eis outro paralelo que raramente aparece nos comentários populares. 27 desastres climáticos em 2024 geraram prejuízos superiores a $1 bilhão. Cada um nos Estados Unidos, um recorde histórico que inclui tempestades, inundações e incêndios florestais. ncei.noaa.gov. Facilmente enxergamos nesses fenômenos ecos da montanha em chamas, que atinge o mar, ou da estrela absinto, que envenena rios. A Escritura, porém, não convida ao pânico, mas à conversão ecológica. Onde há destruição, há também oportunidade de cuidar da criação e dos mais vulneráveis. Esse é outro hiato que vamos preencher, ligando cada trombeta a uma crise contemporânea, sem sensacionalismo, mas com profundidade pastoral. Ainda no campo das inquietações modernas, a ansiedade se tornou o transtorno mental mais comum entre adolescentes. A Organização Mundial da Saúde estima que 5,5% dos jovens de 15 a 19 anos sofrem disso. Em linguagem apocalíptica, diríamos que muitos corações vivem em trevas, mesmo ao meio-dia. Ao longo dos próximos segmentos, veremos como a 4ª trombeta, que escurece sol, lua e estrelas, pode ser lida como metáfora dessa sombra interior que consome a juventude e o que a fé oferece como resposta.
Mas atenção, não se trata de ajustar a palavra de Deus à agenda de notícias, e sim de fazer o contrário, trazer as notícias à luz da palavra. Para tanto, usaremos duas estruturas narrativas em paralelo: montanha, com gradativa escalada de tensão até o clímax da sétima trombeta, e pétala, permitindo que cada anjo funcione como um episódio quase autônomo, ideal para quem acompanha o canal em doses diárias ou prefere shorts. Cada segmento seguirá um tripé: visão bíblica, leitura dramatizada de Apocalipse 8:11, com breves flashes do Antigo Testamento que ecoam o mesmo símbolo, espelho contemporâneo, dado estatístico ou testemunho atual que reverbera o tema. Da trombeta, janela de conversão, desafio prático, oração, ato de caridade, mudança de hábito, que transforma curiosidade em discipulado. Para manter a clareza visual, employaremos uma paleta de cores progressiva, do âmbar ao escarlate, sugerindo aumento de gravidade, e trilha sonora em loop ascendente, onde cada trombeta adiciona novos instrumentos litúrgicos, cordas, tímpanos, coro. Entre um toque e outro, curtos respiros contemplativos, com canto gregoriano, dies irae, permitirão que a audiência processe o impacto sem fadiga emocional. Afinal, retenção média em vídeos religiosos gira em torno de 4 minutos por espectador. Você pode se perguntar, mas não é exagero ligar catástrofes modernas às pragas do fim? Responderemos mostrando o equilíbrio patrístico. Pais como Hipólito ensinavam que juízos divinos são antes pedagógicos que punitivos. E Bento XVI recordou que o Apocalipse, longe de semear medo, inflama a esperança escatológica. A narrativa, portanto, apontará não só para calamidades, mas para a misericórdia que perpassa cada trombeta, revelada no intervalo silencioso entre o sexto e o sétimo toque. Um detalhe textual que sugere tempo de arrependimento. Ao longo desta série, convidaremos vozes de autoridade contemporânea, teólogos, missionários, inclusive depoimentos de fiéis em zonas de guerra e desastre, para conectar teoria e vida. Assim, quem nos assiste não ficará preso a interpretações conspiratórias ou meramente literais. Perceberá que o Apocalipse é código de esperança codificado em poesia. Momento interação. Se até aqui alguma ideia já fez seu coração vibrar como trombeta, conte-nos nos comentários qual julgamento bíblico mais desperta reflexão em você e por quê. Sua partilha enriquece a comunidade que se forma em torno do canal. E se essas reflexões o ajudam a enxergar o mundo com novos olhos, inscreva-se agora. É rápido, gratuito e nos incentiva a produzir conteúdos mais profundos no mesmo ritmo das 7 trombetas. Por fim, 2 regras de ouro guiarão a jornada. Fidelidade. Ao texto sagrado, cada insight pastoral será fundamentado no magistério e nas escrituras, evitando especulações vazias. Relevância vivencial. Nenhuma imagem apocalíptica será apresentada sem ponte concreta para dilemas de 2025, seja crise climática, ansiedade juvenil ou indiferença religiosa. Nos próximos episódios, ouviremos o estrondo da primeira trombeta, veremos céu e terra colidir em granizo e fogo, e entenderemos como esse quadro profético dialoga com dados alarmantes sobre queimadas recordes na Amazônia. Examinaremos também o convite escondido sob as cinzas, restaurar a criação através de pequenos gestos de cuidado e oração. Cada vez que o som da trombeta ecoar na sua tela, lembre-se, não é apenas João escrevendo para o passado, é Deus soprando esperança no presente, aguardando nossa resposta. Pegue sua Bíblia, ajuste o coração e abra o ouvido interior, o de escutar além dos ruídos deste mundo.
As trombetas estão prestes a soar outra vez, não para aterrorizar, mas para despertar em nós a coragem de sermos luz onde muitos veem somente escuridão. Quando o anjo ergue a trombeta, não sopra apenas ar, despeja sobre a terra um trovão de advertência. João escreve: caiu granizo e fogo, misturados com sangue, e 1/3 da terra foi queimado. A imagem é forte, mas não é inédita. No Egito, a 7ª praga também combinou granizo e chamas que correram pelo solo. Ex 9:23-24. O sinal se repete porque a pedagogia divina usa o mesmo idioma toda vez que o coração humano se endurece. Hoje, porém, o palco não é o delta do Nilo, é o planeta inteiro. O símbolo explicado em palavras simples: granizo, gelo duro que rasga plantações; fogo, calor que consome tudo à frente; sangue, vida derramada, custo real da destruição. Juntos, descrevem um juízo de fora para dentro. Primeiro a natureza sofre, depois o ser humano percebe que também sangra. É a forma bíblica de dizer: quando agredimos a criação, ferimos a nós mesmos. Um eco no presente em 2024, o mundo viu esse quadro quase literal. Só na Amazônia brasileira, 44,2 milhões de acres queimaram. Um salto de 66% sobre 2023, segundo o projeto Fire Monitor, da MAP Biomas. Rainforestfoundation.org. A área perdida é maior que o estado de São Paulo. Os satélites registraram colunas de fumaça que subiram a 10 quilômetros, formaram nuvens pirocúmulos e despencaram em chuva de gelo misturada a cinzas. Granizo e fogo, de novo. 3. Não é acidente isolado. No mesmo 2024, os Estados Unidos enfrentaram 27 desastres climáticos que custaram pelo menos $1 bilhão cada, somando 182,7 bilhões no total. nci.noaa.gov. Entre eles, incêndios que reduziram bairros inteiros a cinzas em menos de 2 horas. A trombeta ressoa em diferentes continentes, lembrando-nos que o clima se tornou narrativa global. Curiosidade histórica. Quando Jericó caiu, o texto hebraico usa a palavra kol para som das trombetas, a mesma raiz de voz. A tradição rabínica comenta que o som faz mais do que derrubar muros, faz cair máscaras. Apocalipse retoma essa ideia. Cada julgamento revela verdades que preferíamos ignorar. A primeira trombeta expõe nossa relação frágil com a casa comum. Histórias que têm rosto. Veja Dona Lídia, moradora de Humaitá, AM. Em setembro, ela acordou com o céu cor de ferrugem, tossindo fuligem. Senti cheiro de plástico, queimando, mas era floresta, conta. O fogo engoliu o roçado, matou galinhas, derreteu a horta de alface que complementava a renda. Histórias assim se multiplicam. Cada uma acrescenta uma gota de sangue ao texto de João. Por quê? Isso importa à fé? A Bíblia fala que o ser humano recebe a missão de cultivar e guardar. Gênesis 2:15. Quando falhamos, a própria terra clama. Os profetas associam catástrofes naturais ao pecado social. Ganância, injustiça, idolatria do lucro. Não é castigo mágico. É consequência em cadeia que Deus permite para nos acordar. No Apocalipse, o granizo flamejante não destrói tudo, queima apenas 1/3, indicando aviso prévio antes do colapso total. Dado científico que surpreende climatólogos, alertam que se a Amazônia perder 25% de sua cobertura, entraremos num ponto de não retorno. Hoje 13% já se foi e outros 6% estão severamente degradados, totalizando 19%. ButlerNature.com. Falta menos de 1/3 do terço bíblico para o sistema ruir. Esse cálculo transforma metáfora em métrica. Pontes com o cotidiano. Urbano, talvez você viva longe da floresta e pense: o que isso muda para mim?
Resposta simples. A Amazônia produz vapor d'água que viaja como rios voadores e influencia a chuva que irriga as plantações de arroz, o café do seu café da manhã e até a energia das hidrelétricas que alimentam seu celular. Quando a floresta queima, o preço do alimento sobe, a conta de luz aumenta e mais pessoas migram em busca de recursos. O sangue circula em todo o corpo, não apenas no ferimento. Conversão ecológica em chave católica, o Papa Francisco escreveu, na encíclica Laudato Si, que o clamor da terra é inseparável do clamor dos pobres. A primeira trombeta, portanto, é convite duplo: cuidar do bioma e de quem sofre primeiro quando ele colapsa. No Brasil, comunidades ribeirinhas relatam perda de peixes, aumento de doenças respiratórias e falta de água potável após a temporada. De fogo, 10. Chamada à ação concreta: rezar. Acrescente na oração diária uma prece pelos guardiões da floresta. Reduzir. Troque carne bovina um dia por semana. Menos demanda, menos pasto em área desmatada. Restaurar. Participe de campanhas de reflorestamento. Uma muda custa menos que um lanche. Pequenos gestos, somados, abafam labaredas maiores que nós. Pense. Ligação bíblica complementar. Na praga. No Egito, quem acreditou em Moisés recolheu os animais dentro de casa e sobreviveu. Ex 9:20. Quem zombou perdeu o rebanho. A Escritura sugere que escutar o alerta salva, ignorá-lo custa caro. João repete a dinâmica para a geração final. Cabe a nós decidir em qual lado da história ficar. 12. Respiro contemplativo. Depois do estrondo, Apocalipse descreve silêncio no céu por cerca de meia hora. É o intervalo para o arrependimento. Faça uma pausa, respire fundo. Imagine a floresta verde se refazendo sob chuva fresca. Deixe o som de uma trombeta litúrgica tocar baixinho no vídeo, convidando à introspecção antes do próximo julgamento. D. Pergunta engajadora. Qual imagem da criação mais toca o seu coração? Um rio limpo, uma montanha nevada, uma rara? Escreva nos comentários e diga por que você sente que essa parte do mundo merece proteção. Ao partilhar, você inspira outros a lembrar que a Terra não é cenário descartável, mas dom. 14. Convite suave se este conteúdo ilumina. Algo novo para você? Considere inscrever-se no canal. Assim, você recebe o aviso quando a segunda trombeta soar e ajuda a espalhar reflexões que, como pequenas sementes, podem apagar incêndios de indiferença. Fecho do primeiro elemento temático. O granizo em chamas não anuncia derrota da vida, mas urgência de conversão. Há fogo que destrói e fogo que purifica. Depende de onde colocamos o coração. Que esta primeira trombeta acenda em nós o segundo tipo de chama, aquela que queima egoísmo, ilumina a consciência e aquece o próximo. No próximo episódio, veremos a montanha ardente cair no mar. Até lá, lembre-se, cada copo d'água poupado, cada árvore plantada, cada palavra de esperança compartilhada já começa a abafar o rugido das chamas e a transformar sangue em seiva de vida nova. Quando a montanha se ergue do fundo do texto, João não escreve vulcão, mas toda a descrição lembra lava incandescente mergulhando na água e levantando colunas de vapor rubro. Na Bíblia, montanha também é metáfora de império, poder que parece inabalável, mas desaba num instante. Assim, a segunda trombeta carrega dois sentidos complementares. Fenômeno físico, explosão geológica capaz de alterar marés e lançar cinzas sobre continentes. Choque sistêmico, colapso de redes econômicas ligadas ao oceano. Pesca e transporte, comércio global. Quando João vê o mar tornando-se sangue, ele sinaliza não só morte de peixes, mas queda de frotas. 1/3 dos navios foi destruído.
e crise para povos que dependem da água salgada para sobreviver. Vulcões que falam hoje, em 22 de agosto de 2024, a cratera Sundhnúkur, na Islândia, entrou em sua sexta erupção e despejou 61 milhões m3 de magma, criando um delta fumegante de 15,8 km/s no Atlântico Norte. Em wikipedia.org. A imagem de montanha ardente saltou das páginas do Apocalipse para transmissões ao vivo, felizmente sem vítimas, mas com alerta amarelo para rotas aéreas e portos. Vulcões são lembretes visuais, porém o impacto que mais sangra o mar em 2025 vem do termômetro. A média de temperatura da superfície oceânica, fora das zonas polares, alcançou 20,87 degrees em 2024, o valor mais alto já registrado, segundo o serviço Copérnicos. Climate.copernicus.eu. Esse aquecimento prolongado age como fogo invisível, fervendo ecossistemas frágeis. O mar vira sangue de várias formas, ferida contemporânea, evidência numérica, tradução para o símbolo bíblico, branqueamento de corais. 83,9% dos recifes do planeta sofreram estresse térmico entre janeiro 2023 e maio 2025, marcando a quarta onda global de branqueamento. Coral Reef Watch Ponoaa Gov-Sangue, que se esvai dos alicerces da vida marinha. Plástico à deriva entre 75 e 199 milhões de resíduos já flutuam nos oceanos. Pelo menos 14 milhões entram a cada ano. rts.comiucn.org. Contaminação que pinta de vermelho, perigo, cadeias alimentares inteiras. Calor, recorde maio 2025, registrou 20,79 degrees de SST média global, segunda maior da história. FT como água fervente que acolhe menos oxigênio, sufocando criaturas. Somadas, essas feridas explicam por que cientistas calculam a perda anual de 429 bilhões de dólares em serviços ecossistêmicos ligados a recifes, proteção costeira, turismo, pesca artesanal. História que tem cheiro de sal. E Diesel Manuel, 42 anos, pescador no Golfo da Guiné, conta que em 2010 gastava 4 horas para encher o porão com sardinha. Hoje, retorna muitas vezes com metade da carga e motor quase seco. Não é só peixe, é a escola dos meus filhos. Desabafa enquanto mostra redes cheias de garrafas plásticas e algas pardas. O mar que sustentava virou sopa turva. Aqui se percebe o sangue econômico da segunda trombeta. Anatomia espiritual do desastre montanha. Orgulho humano, empreendimentos colossais que pareciam eternos. Frota global de 54 mil navios mercantes, megaprojetos de mineração submarina, cidades pairando sobre arquipélagos artificiais. Fogo, ganância, consumo que incendeia a produção constante de plásticos descartáveis e emissão de CO2 sangue, consequência social, trabalhadores costeiros, povos insulares, agricultores que dependem da chuva oceânica pagando o preço. A trombeta toca para revelar que não passamos impunes pelo mar. Onde fincamos âncoras sem cuidar, produzimos hemorragia ecológica. Curiosidade bíblica pouco comentada, o verbo grego usado em AP 88 para foi lançada é eblet, o mesmo aplicado à pedra que derruba a estátua de Nabucodonosor em Daniel 2. Ali, a rocha simboliza o reino de Deus colidindo com impérios humanos. No Apocalipse, a montanha flamejante parece inversão irônica. Agora um bloco incandescente destrói o mar, sugerindo que sistemas baseados apenas em lucro acabam consumindo o que sustenta todas as nações. Ciência encontra profecia termodinâmica. Simples.
Cada grau extra na água reduz cerca de 2% da solubilidade de oxigênio, estressando organismos e afastando cardumes. Efeitos em cadeia: menos peixe, mais caça ilegal, conflitos regionais, migração forçada. Assim, 1/3 dos navios destruídos não soa exagero quando se pensa em frotas pesqueiras inviáveis. Plástico como contágio. Microplásticos já foram detectados em placentas humanas e nuvens marinhas. Um estudo britânico de 2024 relaciona partículas à inflamação intestinal crônica. 8. Passarela de esperança entre as ondas. A segunda trombeta não ocupa o capítulo inteiro, ela passa rápido para abrir espaço ao próximo sinal. Essa brevidade mostra que Deus não deseja devastar, mas sacudir. Há, portanto, espaço real. Para a virada, Tratado de Alta Mar. 50 países ratificaram em 2025 o compromisso de proteger 30% dos mares até 2030. FT.com Inovação Azul. Engenheiros chilenos testam bactérias que decompõem PET em 180 dias. Startups filipinas transformam redes fantasmas em fibra têxtil. Conversão pessoal. Inúmeras paróquias costeiras adotam ecoteologia, ligando mutirão de limpeza à liturgia de bênção das águas. Ação prática para quem assiste jejum. De plástico. Escolha um item descartável para eliminar esta semana. Talheres, sacolas, copos. Quilômetro zero. Prefira peixes de pesca artesanal certificada na sua região. Isso reduz CO2 de transporte marítimo. Oração de São Clemente, patrono dos marinheiros. Reze um Pai Nosso adaptado. Assim como confiaste a Pedro as chaves, confia-nos a chave da responsabilidade sobre os mares. 10. Pergunta cadeia de comentários. Qual lembrança mais feliz você tem do mar? Um pôr do sol, um mergulho, o sabor de um peixe grelhado. Compartilhe abaixo e conte como essa recordação muda seu olhar quando ouve que o oceano está em sangue. Testemunhos pessoais criam corrente de empatia que o algoritmo adora e, mais importante, despertam consciência. 1. Convite sutil à inscrição. Se quer navegar conosco por cada trombeta até o grande clímax de esperança, clique em inscrever-se. Assim, você embarca na próxima etapa sem perder o vento a favor. 2. Vislumbre do próximo episódio. Enquanto a montanha fulgurante afunda, João ouve terceira trombeta. Estrela chamada absinto que cai nos rios. Trocaremos o sal pelo doce da água potável e veremos por que o absinto que amarga rios antigos pode explicar o aumento de câncer de pele em crianças urbanas. Não perca. 13. Síntese pastoral. Montanha em fogo mostra que em tudo o que tocamos existe risco de incendiarmos aquilo que nos sustenta. O Apocalipse não quer fabricar terror, mas propor cura, reconhecer, reparar, recomeçar. Se o mar hoje sangra calor, plástico e silêncio de corais, ainda pulsa o chamado a ser pescadores de homens. Gente que recolhe não cadáveres de peixes, mas corações dispostos a mudar de rota. Respire fundo, ouça o longínquo trovão, da trombeta que ecoa além das ondas. Transforme esse som em decisão prática agora mesmo. Um copo reutilizável, uma partilha desta mensagem, uma prece pelos guardiões do azul. Porque cada ação, por menor que pareça, retira um lampejo de fogo da montanha antes que ele toque águas ainda mais profundas. Luz cadente que estraga a fonte. A sequência é cinematográfica. Depois do fogo no solo e da montanha que incendeia, os mares, João enxerga uma estrela flamejante, rasgando o firmamento e mergulhando nos rios. O nome absinto, do grego absinthion, remete a uma planta medicinal de sabor amargo, boa em pequenas doses, letal em excesso. A mensagem é clara.
O que sacia pode matar quando impregnado de veneno. 3 chaves de leitura-chave: significado, conexão contemporânea, elemento celeste algo, cai no sistema hídrico sem aviso. Compostos invisíveis, microplásticos, PFAS, nitratos, infiltram-se gota a gota, amargor gosto repulsivo alerta o paladar. Muitos contaminantes são inodoros. Descobrimos tarde, em exames de sangue, mortes, falta de potabilidade vira epidemia. Doenças diarreicas ainda matam 1 milhão, ano WHO.int. Câncer renal e tireoidiano ligam-se a Forever Chemicals. Amargos reais do século XXI água. Com fezes, 2 bilhões de pessoas consomem fontes contaminadas por coliformes down-to-earth.org.in.microplásticos. Um único litro de água engarrafada possui, em média, 240 mil nanopartículas, npr.org/PFAS, químicos eternos. Nova norma do ZPTUD promete proteger 100 milhões de habitantes da exposição, prevenindo milhares de mortes, EPA.gov. Mas ainda há proposta de adiamento para 2031, earthjustice.org. Nitratos agrícolas. Estudos na bacia do Rio Amarelo apontam níveis até 69 mg/L, bem acima do limite seguro, aumentando o risco de metemoglobinemia infantil. ScienceDirect.com. Cada cifra é um estilhaço brilhante daquela estrela simbólica, transformando rios e poços em infusões tóxicas. Da profecia ao fato histórico, um mito sobre Chernobyl. Muitos pregadores lembram que Chernobyl significa Artemísia, parente do absinto, em ucraniano. A ligação é linguística, não escatológica, mas serve como alerta. Um desastre nuclear despejou radionuclídeos em rios do leste europeu, gerou câncer e até hoje requer zonas de exclusão. A grande lição: tecnologia sem prudência amargou águas e destinos por gerações. Sangue invisível. História de Aline, 10 anos. No interior do Maranhão, Aline acorda cedo para caminhar 2 quilômetros até o Igarapé. Ao voltar com o balde, a mãe ferve o líquido, mas ainda paira cheiro de esgoto. Em 2025, surtos de diarreia fecharam a escola local 3 vezes. Aline perdeu peso. Exames revelaram anemia por giardíase. Para essa família, a palavra amargo não descreve sabor, descreve vida curta. Mecânica do veneno. O que torna a água amarga? Agente fonte principal feito no corpo humano: bactérias, em vírus, esgoto. Sem tratamento: diarreia, cólera, hepatite, anitratos fertilizantes, síndrome do bebê azul, câncer coloretal, PFAS, têxteis impermeáveis, espumas anti-incêndio, disfunção hormonal, tumores renais micro e nanoplásticos, garrafas, PET, fibras sintéticas, inflamação intestinal, possíveis danos reprodutivos, metais pesados, chumbo, arsênio, canos antigos, mineração, atraso cognitivo, doenças neurológicas. Observe que, tal como o absinto bíblico, vários desses agentes são quase insípidos. Bebemos sem notar até que o corpo grita. Amargura da alma, do corpo e do planeta. A Escritura gosta de paralelos. Água azeda, coração ressentido. No Êxodo, Moisés adoça as fontes de Mara, jogando ali uma lenha simbólica. Eis 15:25. João retoma a metáfora, mas amplia. Quando permitimos que rancor coletivo, lucro predatório, corrupção, descaso infiltre a sociedade, a própria criação expele esse veneno de volta. O resultado é físico, doença, e moral, indiferença. 8. Espiral de consequências: água poluída, mais gasto com combustível para buscar fonte limpa, despesa extra, corte na alimentação, desnutrição,
criança desnutrida, aprendizado prejudicado, ciclo de pobreza. Assim, a terceira trombeta não versa apenas sobre química. Fala de justiça social. Sinais de esperança que neutralizam o amargor, filtração de baixo custo. Velas cerâmicas impregnadas de prata custam 60 e reduzem 98% das bactérias, beneficiando ribeirinhos amazônicos em projetos paroquiais. Natureza, como filtro. Zonas úmidas restauradas no delta do Mississippi removem até 52% de nitratos, segundo a Universidade Tulane, dados 2024. Monitoramento comunitário. Aplicativos simples medem turbidez via câmera, possibilitando denunciar despejo ilegal em tempo real. Teologia da criação. Escolas católicas filipinas introduziram water stations, com versículo de João 4. Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, mesclando catequese e ação concreta. 10. Pontes práticas para o espectador teste caseiro. Verifique pH e cloro residual com tiras reagentes. Custa menos que uma pizza. Reduza PFAS. Evite frigideiras antiaderentes riscadas. Prefira inox ou ferro. Vote consciente. Cobre de vereadores planos de saneamento. A água amarga é frequentemente culpa de prioridades orçamentárias. Doe filtros. Movimentos Água Viva distribuem kits a regiões sem poço. Uma doação de 120 impacta 4 pessoas por 2 anos. Cada passo é pedacinho. De doce, jogado na fonte amarga à la Moisés, ponto 11. Pergunta de engajamento: qual foi a água mais estranha que você já provou? Tinha gosto de ferrugem? Cheiro de cloro? Conte no campo de comentários. Suas experiências ajudam outros a reconhecer sinais de contaminação e criar soluções locais. Convite delicado: se estas reflexões clarificam seu entendimento, trocadilho intencional, clique em inscrever-se. Você recebe notificação quando formos da terceira para a quarta trombeta, o momento em que a própria luz do sol se apaga por 1/3. 3. Olhar para a frente. A estrela. Absinto não sela o destino da humanidade. É campainha de alerta. Ainda existe margem para evitar que rios inteiros se convertam em nada, além de estatísticas de funeral. No próximo episódio, investigaremos o eclipse cósmico da quarta trombeta e sua relação com a epidemia de ansiedade que escurece tantas mentes adolescentes. Respire, beba um copo d'água filtrada, agradeça pelo privilégio se ele existe. Depois, transforme gratidão em responsabilidade, porque fé sem obras continua tão insípida quanto fonte contaminada. Resumo pastoral. A terceira trombeta revela que a vida floresce ou perece naquilo que bebemos. Água pura gera corpo saudável e alma disposta. Líquido poluído cria trincheiras de doença e desespero. A fé, então, torna-se convite a ser filtro vivo, cristão que, pelo testemunho, recolhe resíduos de mentira e despeja esperança, potável. Que a amargura dos rios não encontre eco nos corações, antes que cada gole nos lembre o Cristo fonte, capaz de transformar absinto em graça. Crepúsculo às 11 da manhã. Imagine estar num campo aberto e, sem nuvem à vista, o céu azul se transforma num crepúsculo arranhado de roxo. Foi o que milhões de pessoas experimentaram em 8 de abril de 2024, quando a lua cobriu totalmente o sol, e cidades inteiras mergulharam numa penumbra parecida com a aurora. A NASA descreveu o fenômeno assim: o céu ficou escuro como se fosse amanhecer ou entardecer. Science.nasa.gov, science.nasa.gov. O Apocalipse usa imagem semelhante, mas com escala ainda maior. Não alguns minutos de sombra, e sim 1/3 permanente da luminosidade diurna e noturna. É a cena que inaugura o quarto toque de trombeta.
O que significa apagar luzes na Bíblia? Elemento celeste, função simbólica, lições que emergem, sol fonte de calor, alegria, vitalidade. Quando a graça é ofuscada, a frieza moral se instala lua-luz. Refletida, calendário litúrgico, comunidades perdem referência temporal e espiritual, estrelas, orientação para navegantes, falta de rumo coletivo. Valores se tornam nebulosos. Diminuir luz é um jeito poético de falar sobre confusão e fadiga coletiva. João vê o firmamento escurecer justamente após as pragas naturais nos 2 primeiros terços do planeta, terra e mar. Agora, o golpe atinge ritmo, saúde e esperança. 3 conceitos-chave em profundidade: ritmo circadiano. Corpo regula sono, apetite, memória e hormônios a partir da alternância luz-escuridão. Bastam telas brilhantes à noite ou iluminação urbana excessiva para atrasar essa engrenagem. Estudos mostram que a claridade artificial aumenta de 7 a 10% por ano, reduzindo a visibilidade das estrelas em torno do mundo. Science.org, Science.org Luz. Interior na linguagem bíblica, trevas externas simbolizam crise interior. O profeta Isaías avisou: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem da luz trevas. 5:20. A 4ª trombeta anuncia que confusão moral acompanha poluição luminosa. Não enxergamos fora nem dentro. Ansiedade crepuscular. A OMS relata que 1 em cada 7 adolescentes lida com transtorno mental, sendo a ansiedade a líder do ranking. WHO Int. Pesquisas recentes apontam telas como fator agravante. Crianças que passam longas horas diante de dispositivos apresentam maior risco de problemas emocionais. heraldsun.com, auapa.org, Dubo, Int 4. Como a treva moderna se espalha sombra, física, consequência prática. Reflexo psicológico, céu leitoso de LED, luz urbana que vaza para cima. E 80% dos humanos não veem mais a Via Láctea. Confusão de aves migratórias, insetos desaparecem, sensação de afastamento da criação, perda de admiração, tela, até depois da meia-noite, sono quebrado, queda no rendimento escolar, irritação, baixa memória, pensamentos intrusivos, eclipses climáticos, névoa de poluição, níveis mais altos de partículas finas, PM2,5, menos fotossíntese e desânimo, maior risco cardiovascular ligado à má qualidade do ar, desinformação digital, bombardeio de notícias conflitantes e alarmistas, temor constante, paralisia decisória. Repare, tudo converge para uma mesma metáfora. Um mundo onde lâmpadas não descansam e corações perdem o compasso. História real. João Vitor e o 4º toque. João Vitor, 15 anos, mora num bairro onde postes LED tornam a noite quase dia. Ele gosta de astronomia, mas a única estrela que vê é o ícone de notificação piscando no celular. O aparelho o acompanha até sob o travesseiro. Mensagens chegam às 3 da manhã. Resultado: notas caíram, ansiedade disparou e no último exame, melatonina estava em nível inferior ao recomendado para a idade. João não ouviu trombeta, mas o corpo tocou o alarme próprio. Panorama científico que confirma o símbolo sono versus tela. Cada hora extra de dispositivo após o pôr do sol aumenta em 60% o risco de insônia em adolescentes, segundo meta-análise de 2025, que analisou 292 mil crianças. heraldsun.com.au. Azul. Exposição a LED frio antes de dormir suprime melatonina em até 85%. Visibilidade astronômica. Voluntários reportaram queda anual de uma estrela visível na constelação de Órion para cada ano entre 2011 e 2022, devido ao brilho urbano. Science.org, em outras palavras.
O 1/3 bíblico pode ser metáfora, mas descreve um fenômeno mensurável. Perdemos porções significativas de escuridão natural e, com ela, descanso mental. Espiritualidade. Da vigília, a tradição cristã valoriza momentos de silêncio noturno para a oração. Quando tudo fica claro demais, perdemos o charme da vigília, confusão e luz artificial roubam recolhimento. A 4ª trombeta convida a recuperar noite autêntica, espaço onde Deus fala no sussurro que não disputa holofotes. Caminhos para reacender a saúde pôr do sol. Digital, desligue telas ao menos 60 minutos antes de deitar. Use alarme, modo crepúsculo, no telefone. Lâmpada âmbar troque. LED branco de quarto por lâmpada de 2000K. Reduz luz azul e prepara o cérebro para dormir. Banho de estrelas, uma vez por mês. Programe viagem curta a lugar escuro. Conexão com o céu, remodela sentido de grandeza. Rotina da vela acenda. Vela por 5 minutos. Reze um salmo. Agradeça pelo dia. Hábito simples ajuda a desligar mentalmente. Dupla oração. Plais, exercício OMS, recomenda 60 minutos diários de atividade física para jovens. Movimento diurno aumenta a produção de serotonina, precursor da melatonina, e combate a ansiedade promovida por tela. Cada item é como acender candeia diante de estuário que perdeu a luz natural. Lacuna cultural. Poluição luminosa. Ainda é invisível. Pouca gente sabe que a claridade artificial prejudica não só astrônomos. Ela encarece energia, desequilibra ecossistemas e eleva risco de câncer de mama devido à supressão de melatonina. Levar essa informação às paróquias, escolas e prefeituras é tarefa missionária do século digital. 10. Interação nos comentários. Qual constelação você viu pela primeira vez, longe das luzes da cidade, ou nunca viu por falta de escuridão? Relate nos comentários. Histórias pessoais criam atmosfera de partilha e lembram a todos que o céu ainda existe acima dos letreiros de neon. 11. Convite sutil à inscrição. Quer acompanhar o desfecho das trombetas e descobrir como a Bíblia responde às sombras modernas? Inscreva-se no canal. Assim, o próximo vídeo chega até você sem precisar procurar no breu de algoritmos. 12. Olhando para o próximo sinal, quando o 4º toque silencia, João ouve um águia gritando, ai, 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 anúncio de dores futuras. Antes, porém, vem a 5ª trombeta, gafanhotos que torturam quem não tem selo divino. Nossos dias conhecem outras pragas invisíveis, vírus digitais, notícias falsas, vícios químicos. Fique atento. A escuridão não reina sozinha, mas prepara terreno para novos ataques. 3. Síntese pastoral. A 4ª trombeta ensina que perder a noite autêntica é mais do que problema astronômico, é crise espiritual e sanitária. Quando transformamos a madrugada em prolongamento de escritório e a pôr do sol em vitrines de LED, roubamos a nós mesmos o descanso que Deus entreteceu na criação. Ainda há tempo de tocar interruptor ao contrário, escurecer a casa, clarear a mente, reencontrar o brilho das estrelas e da fé. Pequeno desafio. Esta noite, observe quanto tempo passa entre a última checada no telefone e o momento em que fecha os olhos. Diminua esse intervalo em apenas 10 minutos e já começará a sentir a diferença. Depois, conte nos comentários se percebeu mais paz. Que cada lampejo desligado seja voto de confiança em um Deus que, mesmo quando o mundo apaga lâmpadas, continua acendendo constelações acima de nossas preocupações. Até a próxima trombeta, e que uma boa noite de sono ilumine seu amanhecer. Os ecos dos 4 toques que já analisamos soam cada vez mais fracos ao longe. A poeira assentou-se sobre campos queimados, o mar carrega ainda manchas cor de ferrugem.
Fontes trazem gosto estranho e a noite parece menos estrelada. Entretanto, no intervalo entre um estrondo e outro, surge aquilo que o livro do Apocalipse chama de meia hora de silêncio. Essa pausa é mais do que um simples respiro narrativo. É a chance que resta para decidir que tipo de marca queremos carregar na testa quando as próximas advertências vierem. Fomos guiados por sinais claros. Primeiro, a terra ardeu sob granizo incandescente. Depois, uma montanha em chamas mergulhou no oceano. Em seguida, a estrela Absinto envenenou rios e poços. Por fim, o próprio firmamento perdeu parte do brilho. Cada cenário, embora descrito em linguagem simbólica, reflete crises perfeitamente mensuráveis em 2025. Incêndios florestais sem precedentes, sobrepesca e plástico sufocando recifes, contaminantes invisíveis na água potável e luz artificial que rouba o sono de crianças. Não se trata de coincidência literária, mas de um alerta transversal que liga espiritualidade, ciência e responsabilidade social. A mensagem-chave é direta. A criação grita quando a criatura ultrapassa limites. Contudo, o Apocalipse nunca termina em catástrofe. Ele aponta para a restauração. João não escreve para alimentar pânico, e sim para arrancar as pessoas da acomodação. O ciclo sempre segue a mesma batida. Aviso, oportunidade de ajuste. Vitória para quem escolhe o caminho da vida. Por isso, antes de prosseguirmos rumo aos 3 ais finais, gafanhotos voltados contra os ímpios, exércitos desencadeados e o clamor da 7ª trombeta, vale perguntar: o que já mudou? Dentro de mim, se nada se moveu, talvez eu ainda não tenha ouvido realmente o som da trombeta. Talvez esteja com fones de ouvido ligados a distrações diárias. A conclusão deste primeiro bloco temático, portanto, não é um ponto final, mas um travessão. Nele cabem atos concretos que transformam metáfora em prática. Queimadas que viram cinza podem ser combatidas com reflorestamento local. Uma árvore plantada por pessoa gera sombra, absorve carbono e inspira vizinhos. A montanha ardente no mar encontra antídoto quando reduzimos plásticos descartáveis e apoiamos pescadores que usam métodos sustentáveis. A água amarga perde força diante de filtros simples, pressão política por saneamento básico e consumo consciente de agrotóxicos. A luz que confunde relógios internos pode ser vencida com tela desligada antes de dormir, cortina opaca e redescoberta da verdadeira noite. Talvez você se pergunte: mas minhas atitudes isoladas bastam? Pense no próprio mecanismo bíblico. 1/3 da terra, 1/3 do mar, 1/3 dos astros. Deus jamais joga tudo no lixo. Ele preserva a proporção para que o remanescente influencie o restante. Seu terço conta. Cada decisão corajosa, por menor que pareça, planta uma semente no terreno ainda disponível. Multiplicada por milhões de pessoas tocadas pela mesma mensagem, essa sementeira muda paisagens. Agora, olhe para dentro. O Apocalipse fala em selo sobre quem pertence ao Cordeiro. Selo é identidade, não tatuagem de medo. Quando você decide proteger a casa comum, cuidar do próximo e temperar a vida com vigilância espiritual, grava no coração a marca de quem confia mais na promessa do que na ameaça. E isso importa, porque os próximos capítulos mostrarão pragas que ferem justamente aqueles sem sinal de pertença divina. Antes de avançarmos, deixo 4 compromissos práticos que cabem no bolso e na agenda. Verde semanal. Plante ou adopte uma muda nas próximas semanas. Registre o progresso e compartilhe com amigos. Água limpa sempre. Teste a qualidade da torneira de casa. Se necessário, invista em filtro ou denuncie irregularidade. Luz de respeito. Estabeleça horário fixo para desconectar telas. Transforme.
O período noturno em espaço de leitura, oração ou simples silêncio. Rede positiva. Quando vir notícia alarmista sem fonte confiável, faça pausa. Verifique, questione, poste apenas se agregar clareza. Se cada espectador assumir esses 4 passos, já teremos milhares de micro-revoluções gerando impacto macroscópico. E sim, queremos ouvir como isso acontece. Conte nos comentários. Qual desses compromissos faz mais sentido para você ou quais outras ideias pretende executar? Seu relato inspira quem chega depois e ensina ao algoritmo que este conteúdo merece alcançar mais gente. Falando em alcance, aqui vai um pedido sem rodeios. Inscreva-se no canal se ainda não o fez. O botão vermelho não é só estética, é ferramenta que garante que você não perca a sequência sobre as trombetas restantes. Além disso, o algoritmo do YouTube entende que vídeos assim ajudam a comunidade quando recebem inscrição, curtida e compartilhamento. Um simples joinha eleva a posição desta série na busca e faz a mensagem alcançar pessoas que nunca ouviram falar da confluência entre Bíblia, ciência e cuidado ambiental. E quando você envia o link para alguém, grupo de oração, família, colegas, multiplica o alcance mais rápido do que qualquer investimento em anúncio pago. Curta, comente, compartilhe. São 3 cliques que custam menos de 10 segundos, mas aceleram a propagação de luz em meio à neblina digital que analisamos ao falar da 4ª trombeta. Se o conteúdo lhe entregou valor, retribua ajudando-nos a chegar aos que precisam ouvir a mesma verdade. E agora, a frase final. Curta, direta, inesquecível. Quem escuta o toque e não se move, escolhe a própria escuridão. Quem responde, acende clarões que nem a noite mais profunda consegue apagar. Obrigado por permanecer até aqui. As trombetas não terminaram, mas você já provou que é capaz de atravessar o ruído e encontrar sentido. Prepare-se. Na próxima parte, desceremos ao abismo onde gafanhotos simbólicos buscam quem vacila. Até lá, mantenha coração atento, mãos abertas e olhos fixos na esperança. E claro, inscreva-se, deixe seu comentário, curta o vídeo e envie a quem possa sentir o mesmo chamado. Porque a história só continua se todos nós tocarmos nossa parte da trombeta.